Sejam bem-vindos, pessoal. Eu sou o professor Elias e nesta aula eu vou falar sobre o que é conceituar, dissertar e argumentar. Todas as pessoas que escrevem textos dissertativos, argumentativos, precisam dominar essas três ferramentas, que é conceituar, dissertar e argumentar. A maioria das pessoas que vão fazer uma prova discursiva, vão fazer uma prova onde o texto é dissertativo, argumentativo, geralmente não dominam muito bem essas três ações verbais, que é conceituar, dissertar e argumentar. E esses três verbos, essas três ações verbais, elas são base, ou são basilares para qualquer texto dissertativo argumentativo. São esses verbos que vão dar o tom, que vão, de certa forma, estruturar o discurso do texto em que o candidato estará, né, escrevendo sobre o determinado tema. E por que começar por o conceito? O conceito, ele significa, ou ele é algo, né, ele é, digamos, uma ação onde você define, explica e apresenta alguma coisa para o seu leitor, o interlocutor, visto que o texto dissertativo argumentativo é um texto com a finalidade de ser lido para muitas pessoas. Então, se você está escrevendo um texto para ser lido para diversos públicos, um público heterogêneo, é de bom tom que você saiba conceituar as coisas, ou seja, nomear as coisas e explicar como essa coisa ocorre, quais são as causas, as consequências, suas origens, e suas possíveis soluções. Então, trata-se de descrever de maneira clara e precisa as características deste fenômeno, ou elementos da sua origem, ou como ele se manifesta na sociedade. Vou dar um exemplo, né? Supondo que você esteja escrevendo uma redação sobre racismo, e você quer começar dizendo que o racismo tem que ser erradicado. Primeiro, você pode começar dizendo o que é esse fenômeno racismo. E aí você vai explicar a origem, vai explicar o lastro histórico que esse fenômeno vem apresentando, né, desde quando que isso acontece, por que isso acontece, como isso impacta na vida, né, em sociedade, como as instituições podem, inclusive, mudar as suas regras, suas normativas, como o Poder Legislativo pode mudar, digamos, suas leis para que esse fenômeno, venha a ser erradicado. Então, isso é um conceito, explicar a origem, a forma como se apresenta, as consequências disso e a possível solução disso também. Mas digamos que a questão da solução fica na parte da conclusão. Então, você pode iniciar um texto conceituando ou contextualizando. Vou dar um exemplo aqui de amor. Então, por exemplo, vamos conceituar amor. Então, você pode definir o que ele representa para você, como ele é entendido em diversos contextos, né? Nós temos o amor mamífero, o amor de um animal pelo animal, aquele amor onde a fêmea lá cuida do seu filhote, protege, e você pode falar também do amor do ser humano com o outro, que também exige uma proteção, um cuidado, um zelo, e falar do amor também entre pessoas da mesma família, falar do amor romântico, ou do amor platônico. Então, definir amor pode passar por todos esses elementos. E mostrar, ou, né, trazer uma clareza de como o amor se manifesta em diversas culturas, quais são suas representações no cinema, na música, na literatura, pode ser um bom início de partida para um determinado tema.
E eu trago a importância de conceituar porque a banca Sebrae, por exemplo, cobra isso em algumas das suas propostas. Por exemplo, nessa proposta aqui, sobre desastres naturais e qual é a responsabilidade do Estado, a Sebrae colocou 3 tópicos em que o candidato vai ter que escrever sobre determinado, digamos, repertório, ou determinado comando textual, onde eles colocam o que deve ser escrito sobre aquilo que está se pedindo. E, se você for olhar os quesitos avaliados da banca, depois que essa prova foi corrigida, você vai reparar que a nota máxima é dada para quem conceituou corretamente os desastres naturais na atualidade e quem deu exemplos. Então, é muito importante que a gente saiba conceituar, né? Inclusive, para quem for fazer a prova do Sebrasco, saber nomear as coisas, saber identificar as características, saber também dizer como isso se manifesta na sociedade, quais são os prejuízos ou as consequências disso, e aí também pensar na solução, né, para o último tópico, né? Então, ó, quesito 1, ela pediu conceito e exemplos. Quesito 2, ela pediu conceito e exemplos. E aqui é a mesma coisa, conceituou corretamente e deu exemplos. Então, essa é a importância da gente conceituar. O conceito, ele vem para esclarecer alguma coisa, explicar para as pessoas que talvez não saibam ou que tenham dificuldades, a importância de nomear certos fenômenos para podermos explicar as causas, as origens, as consequências e como solucionar, né? Então, a importância de conceituar é essa, e a banca Sebrae exige muito isso. Para quem for fazer a prova da Sebrae, procure treinar a conceituação. Agora, dissertar, né? A maioria dos textos de concurso público, o gênero, né, textual, é o dissertativo ou argumentativo. E muitas pessoas não sabem o que é dissertar. Bom, dissertar é o ato de desenvolver um tema ou um assunto de maneira detalhada e argumentativa, com o objetivo de expor as ideias, apresentar pontos de vista e justificar conclusões. De maneira estruturada, geralmente, né, de forma escrita, mas você pode também dissertar de forma oral, para explorar um tema sobre essa perspectiva, explicando alguns conceitos, defendendo ou criticando uma posição, contra-argumentando. Tem diversas formas, né, de apresentar esse texto. E por que que o gênero é chamado dissertativo argumentativo? E alguns só são chamados de dissertativo. Porque toda dissertação é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a banca Sebrae, por exemplo, ela trabalha com o termo dissertativo. Ela não coloca o dissertativo argumentativo. Porque para dissertar, você precisa argumentar automaticamente. Não dá para dissertar sem argumentar. Então, a banca Sebrae ela trabalha ali com esse gênero, dando características de repertório que ela quer. Então, aquela forma de organizar a estrutura já quebra com o modelo pronto que muitas pessoas têm tentado, têm escrito, têm feito nas provas discursivas. Então, ela já trabalha com uma estrutura que vai desmontar qualquer repertório pronto. Então, a dissertação, ela exige introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, para quem já fez TCC na faculdade, quem já fez dissertação no mestrado, para quem já fez tese de doutorado, sabe que toda dissertação começa por uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, por isso que, às vezes, as bancas só colocam texto dissertativo, tá? E, sabendo que não tem como dissertar sem argumentar, já podemos deduzir que a dissertação é uma argumentação também, porque você vai trazer fundamentos para a sua argumentação, para o seu posicionamento, ou para a sua tese.
E, por último, argumentar. Então, argumentar é diferente de você argumentar as coisas no cotidiano, né? Todo texto dissertativo argumentativo, ele é um texto onde você vai opinar, trazer sua opinião. Porém, a sua opinião tem que estar embasada de dados, enfim, de evidências, de comprovações, seja histórica, seja psicológica, seja sociológica, seja dado estatístico, seja, enfim, trazendo algum conceito de algum filósofo. A sua argumentação, ela tem que ter lastro histórico, ela tem que ter embasamento científico, né? O texto dissertativo argumentativo, ele é um texto que busca a objetividade em oposição à subjetividade. Ou seja, é necessário que o candidato faça uma análise distante do objeto, né? Distante do seu subjetivismo, das suas opiniões pessoais, dos seus valores pessoais. Então, a pessoa poder pensar aquilo antes, obviamente, a pessoa pesquisa, né, sobre aquilo, quando ela estiver estudando, treinando ali a redação, a escrita, ela vai pesquisar, vai buscar elementos para poder comprovar aquele argumento, para poder, então, escrever. E aí, no dia da prova, ela já vai ter um repertório, já vai ter ali informações que ela pode usar, se ela lembrar, né? E é bom que ela lembre, se ela estiver treinando, ela vai acabar lembrando, para argumentar e fundamentar esse argumento. Então, o ato de argumentar, ele exige que você tenha evidências que comprovem isso que você está dizendo. Então, o objetivo do argumento é convencer, né, ou persuadir alguém, mas também esclarecer alguma coisa sobre determinado assunto. Então, se eu dei o exemplo lá do racismo, lá no conceito, e eu quero argumentar que isso é ruim, eu posso trazer dados da história do nosso próprio país, né? Dizer, olha, o Brasil tem um histórico de quase 400 anos de escravização dos povos africanos. Então, isso já é um dado histórico, isso já é um fundamento, né? Então, usar essas informações que a gente aprende lá no ensino médio, né, é muito fundamental. Inclusive, os livros de ensino médio são excelentes para pesquisas e, enfim, digamos que eles são uma enciclopédia ali daquilo que vocês podem dar uma olhada, dar uma estudada, seja história, seja sociologia, seja português. É sempre bom dar uma revisitada nesses conteúdos quando forem escrever, pesquisar, estudar, porque ali tem muito assunto bacana, interessante, que serve para muitos, muitos temas. Então, um bom argumento ele é construído em fatos, em dados, em exemplos, em comparações e em princípios que sustentam a validade dessa afirmação. Então, tem que tomar cuidado com as fake news, tem que tomar cuidado com teorias de conspiração, que isso não é legal, isso vai te tirar ponto. Então, argumentar envolve a capacidade de organizar o nosso pensamento de forma clara, coesa, coerente, sabe? Uma forma de você organizar, sistematizar o seu pensamento com lógica, com organização e, obviamente, com coerência. Essas ideias têm que estar coerentes desde a introdução ao desenvolvimento e na conclusão, porque é isso que faz com que uma pessoa possa parar para pensar naquilo que você está argumentando e, quem sabe, se convencer daquilo que você está dizendo. Então, argumentar é uma habilidade que as pessoas têm, geralmente, quando estudam e pesquisam alguma coisa, né? Então, quando a gente pesquisa, quando a gente escreve sobre determinado assunto, quando a gente procura algum especialista que entende do assunto, a gente ouve, a gente vai adquirindo repertório e a gente pode também colocar trechos de entrevistas, trechos de reportagens em que esses especialistas declararam alguma coisa sobre o tema que vocês estão pesquisando. Então, lembrando que o texto dissertativo argumentativo é um texto pensado, na sua origem, para circular na mídia de massa.
Então, facilitar a comunicação é muito bom. Então, defender uma opinião de maneira clara, coesa, coerente e organizada são exigências básicas desse gênero. Então, é muito importante que, para cada tema, vocês pesquisem, vocês estudem, organizem as informações, depois selecionem essas informações em introdução, desenvolvimento e conclusão, e aí escrevam, tá? Porque isso não pode ser escrito de cara, assim, né? Primeiro você tem que passar por essas etapas que organizam ali as suas ideias. E assim o seu texto vai começar a ter um rosto mais, digamos, uniforme, né? As suas ideias vão ganhar forma. E o objetivo dessa aula era só mostrar a importância disso. Aqui, por exemplo, nós temos uma proposta da FGV, onde tem uma tirinha, né, que faz uma crítica, né, ao comportamento do ser humano diante das tecnologias. Aí eles vêm aqui, ó, colocam um texto e, e diz, né, que a tecnologia trouxe coisas bacanas, mas também não há uma unanimidade em relação ao seu uso. E aí você tem que argumentar, né? Você tem que dissertar, ou você pode também conceituar. Então, eu escrevi um texto sobre essa proposta, onde eu comecei dizendo sobre a questão da sociedade pós-moderna. Se você encontra aqui, né, vou abrir aqui para vocês. Está aparecendo aí, né? Deixa eu aumentar aqui. Ó, aí eu coloquei, olha, comecei assim o texto, né? Coloquei o título e disse, ó, a sociedade pós-moderna, caracterizada pela rápida globalização, interconectividade e transformação digital, tem experimentado avanços tecnológicos sem precedentes, que mudam profundamente as dinâmicas sociais, econômicas e culturais. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou conceituando, estou trazendo uma característica da nossa sociedade. Então, isso, para começar um texto, é muito bom, porque ninguém começa defendendo uma tese sem antes contextualizar o leitor, né? O leitor tem que se situar primeiro aonde você quer que ele chegue. Então, não é legal você já começar defendendo. É legal você trazer um contexto, né? E aí situar ele em algum lugar, para depois você abordar a sua tese, que é o que eu fiz aqui depois, né? No entanto, esses avanços geram uma reflexão complexa sobre seus impactos positivos e negativos. Embora a tecnologia tenha promovido inovações benéficas, ela também trouxe consigo desafios e contradições que merecem uma análise cuidadosa. Então, perceba que na introdução eu trouxe um conceito e trouxe a minha tese. Ó, os impactos desses avanços são negativos e positivos. Então, vou ter que trazer depois, no meu desenvolvimento, um exemplo desses impactos. Né? Aí eu posso escolher negativo ou positivo. E eu, né, ao longo do meu texto, eu vou escolher o negativo, porque a tirinha traz uma crítica. Se a tirinha traz uma crítica, é para a gente pensar nos aspectos negativos, não nos positivos, né? Porque é uma crítica. Então, toda tirinha, ela traz uma crítica. A charge, né, também traz uma crítica. E aí eu coloco aqui, embora a tecnologia tenha promovido inovações, ela trouxe consigo desafios e contradições. Então, meu embasamento, a minha argumentação, ou D1 ou D2, seja como vocês queiram dizer, eu vou trabalhar os aspectos negativos da, dessa interconectividade, ou desse uso dos aparelhos tecnológicos, ou do uso abusivo desses aparelhos, porque na minha introdução eu já estou trazendo isso. Então, é uma introdução. Na introdução você pode conceituar, você pode contextualizar. Aqui eu fiz isso, né? Contextualizei e conceituei, né? Então, se todo mundo começar assim, mais ou menos, né? Pelo menos trazer uma organização, digamos que a banca vai avaliar
de maneira positiva essa dissertação. Então, é muito importante saber conceituar, dissertar e argumentar bem, para depois pesquisar, escrever, e aí sim você começar a estruturar suas ideias. A aula hoje seria só para falar sobre esses três conceitos. Nas próximas, eu vou falar sobre a estrutura, sobre a compreensão de texto, inclusive a compreensão e interpretação dos textos motivadores e outras coisas que se exigem, né, os textos dissertativo argumentativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço aí para vocês.